Bom dia, eu sou o Paulo. Bom dia, meu nome é Murilo. Nós somos alunos do Colégio Interativa. O nosso projeto é sobre a produção de etanol a partir do uso de diversas fontes. E o nosso orientador é o Alexandre Macarini Gonçalves. Bem, na introdução, fala que os combustíveis liberam energia na forma de calor por meio da combustão e geralmente fazem isso com oxigênio. A maioria é composta por carbono e hidrogênio, que gera o CO2 e a água. Os combustíveis fósseis são o petróleo, gás natural e carvão. São não renováveis e poluentes, que isso causa um desequilíbrio ambiental. O etanol, que é um álcool obtido da cana-de-açúcar, é um biocombustível renovável e menos poluente, mas possui menor eficiência energética que os combustíveis fósseis. Bem, no problema. Aqui eu vou utilizar de um exemplo, que é quando você vai andar de carro. Pode-se optar por utilizar os dois tipos de combustíveis, sendo eles os fósseis e os renováveis falados anteriormente. Os combustíveis fósseis, eles contêm mais energia, porém eles poluem e prejudicam o planeta muito mais. Já os renováveis, eles poluem menos. Quando se utiliza os combustíveis renováveis, normalmente são utilizados de primeira geração, que é, por exemplo, o caldo de cana. O caldo de cana, mas também pode se utilizar os de segunda geração, que é o bagaço da cana, que é obtido após o caldo. Então, será que essa segunda geração ela pode produzir tão bem quanto a primeira ou até melhor? Na justificativa, o etanol ele é considerado mais limpo que a gasolina, pois sua queima produz menos emissão de poluentes, como o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Será abordado sobre o combustível de segunda geração, pois essa nova geração ela apresenta uma alternativa que é para o uso energético da biomassa, que ela apresenta várias vantagens econômicas e também ambientais. Por ser o etanol, ele é produzido a partir da lignocelulose, que é presente em resíduos de origem vegetal. A hipótese é que com a importância dos biocombustíveis crescendo e sendo cada vez mais relevante no nível global, o novo material que pode ser utilizado são os materiais de segunda geração. E espera-se que a partir de fontes renováveis de segunda geração seja possível produzir um etanol tão bem quanto de primeira. Nos objetivos, os gerais e os específicos. Nosso objetivo geral é testar novas possíveis fontes para a produção de etanol no Brasil, já que fontes como o petróleo, elas irão acabar, e também verificar o rendimento na produção de etanol dessas fontes como a cana-de-açúcar, a beterraba, o milho e a cenoura. Os nossos objetivos específicos são realizar os processos básicos para produzir o etanol, que é a fermentação, a evaporação e a destilação, e depois testar a combustão das matérias de segunda geração e também a de primeira para ver qual delas é a mais efetiva e também testar a produtividade das diferentes fontes para ver qual delas irá produzir mais etanol. Na metodologia, para realizar o primeiro teste que a gente fez, foi utilizado 300 ml de caldo de cana, 5 gramas de fermento. Com a obtenção do caldo, tem início o processo de fermentação, que acontece quando se coloca o fermento no caldo e aquece ele a 40 graus. Depois o caldo ele fica de repouso aí por 24 horas e depois que ele já está fermentado é o início do processo de destilação, que é quando se aquece o caldo e depois já fermentado até o ponto de ebulição para obter o álcool na sua forma mais pura como estava antes. Para realizar o segundo teste, foi utilizado uma beterraba, água quente e um difusor. Para obter o álcool da beterraba, é necessário lavar e posteriormente cortar ela em palitos para concentrar a sacarose e ser mais fácil de extrair o etanol. Depois disso, a gente deixa ela em um difusor com água quente contra a corrente, que vai deixar a beterraba em um melaço, que é onde a gente pode encontrar o etanol. E para finalizar esse processo, fermentar e depois destilar como outro. E para produzir o etanol a partir do milho, existem alguns processos semelhantes da produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, e para isso foram utilizados 280 gramas de milho, previamente cozido e cortado, que foi colocado em um pote para realizar o processo de moagem, separando a parte interna do milho da casca, e em seguida o milho foi colocado em uma panela com água e aquecido a 80 graus Celsius para a obtenção do caldo, que se tornará o melaço. E após isso, o melaço foi fermentado com 10 gramas de fermento e posteriormente destilado.
Nos nossos resultados, após o processo de destilação da cana, obteve-se 20 ml de álcool, já a partir do milho obteve-se 27 ml de álcool. Além disso, também foi realizado o processo de destilação e fermentação com a beterraba, mas devido ao imprevisto não foi possível terminar aí o processo de destilação da beterraba. Então, na próxima etapa será investigada a viabilidade desenvolvimento da pesquisa, como, por exemplo, testar novas fontes e testar também essa segunda geração. E também buscar um aditivo para melhorar o rendimento da produção de etanol. Essas são nossas referências. E muito obrigado.